Os Diamantes Fatídicos, livro 2º, capítulo 6b, novas experiências, gratificantes umas e dolorosas outras. Nada obstante as reviravoltas do destino, trouxeram à cidade alguém que dali havia fugido com expressiva importância em dinheiro após a morte do português. Era Maiuso, então empregado da empresa metalúrgica de quem se utilizara Manolo para a execução do seu perseguidor, e que após o crime evadira-se com a família para a província de Natal, de onde era originário, a conselho do seu patrão. Havia voltado à cidade, região rica onde se extraía carvão mineral, e tentou encontrar um lugar para dar prosseguimento à existência sem maiores preocupações financeiras. O prêmio pelo crime que lhe for oferecido por aquele que o engendrara seria suficiente para permitir-lhe uma vida relativamente tranquila, mantendo-se em qualquer atividade remunerada. Isso se fazia necessário a fim de evitar chamar a atenção dos seus patrícios, que se contorciam nas garras da miséria em que viviam. A princípio, o infame pôde manter-se discreto, elucidando a necessidade que tivera de retornar às origens, a fim de dar início a uma vida nova. Com dificuldade para conseguir um trabalho remunerado que o mantivesse em equilíbrio com a família, começou a gastar a recompensa infeliz, passando a usar alcoólicos e perder-se em gabolices, atribuindo-se importância que não merecia, já que o lance mais significativo de que fora capaz havia sido o homicídio traiçoeiro covarde do inditoso português. Sem qualquer estrutura moral, embora os frágeis valores que apresentara antes da fuga por ocasião da enfermidade da filha, do socorro de Manolo e da sua retribuição como autor comparsa do assassinato, em breve descambou para a degradação, unindo-se a outros semelhantes e passando a agressão e assaltos desabridos, aproveitando-se da desordem reinante no país. Levado ao cárcere mais de uma vez, posto em liberdade outras tantas, e reincidente, experimentou as injunções policiais em forma de castigos cruéis que lhe aniquilaram os remanescentes da dignidade. Mantendo-se fiel ao compromisso de não desvelar o crime, seria capaz de enfrentar a morte em silêncio, rígido conforme se impôs. No entanto, à medida que foi perdendo o respeito por si mesmo e sendo empurrado para a miséria econômica, porque os recursos evolaram-se com os anos, desde que, não havendo reposição, teriam que desaparecer, passou a recordar-se do boss com inusitada insistência. As suas más tendências eclodiram, inspirando-o a buscar mais recursos em que lhes poderia oferecer, tendo em vista que fora por ele que cometera o ato vil e irrecuperável. Quando as dificuldades e as doenças se lhe tornaram severas demais, ocorreu retornar à cidade, a fim de rogar socorro e proteção àquele que o conduzira à desgraça. Pensava: por que hei de sofrer miséria, fome e enfermidade, se o meu boss, muito rico, desfruta de prazer e de grandeza, havendo sido o mandante do assassinato? Será que uma vida destruída vale apenas o que recebi? Assim, igualmente inspirado pelas forças do mal, que compactuam com aqueles que lhe são semelhantes, resolveu viajar em busca do que acreditava merecer, a fim de recuperar-se e amparar a família que se encontrava em desgoverno. Desse modo, procurou a metalúrgica e apresentou-se a Júlio, a quem conhecia ligeiramente, sem qualquer identidade com o sócio da empresa. Necessito com urgência, falou fingindo constrangimento, falar com o boss. Ignorava na sua estupidez todas as ocorrências que tiveram lugar após sua fuga vergonhosa.
O jovem explicou ser um dos proprietários e estava às ordens para o que ele desejasse. Canhestramente, ele explicou que anelava conversar com o Dr. Manuel Rodrigues, o chefe geral e dono daquela casa. Júlio explicou que seu antigo dono vendera e ele ao seu padrasto já faziam vários anos. E onde poderia encontrar meu antigo patrão, pois tenho negócios urgentes a tratar com ele? Ignoramos completamente seu paradeiro, e ninguém, exceto seus familiares, poderá auxiliá-lo. O cafre exteriorizou no rosto crestado pelos atos ignóbeis toda a decepção que o invadiu, voltando a indagar. Não há como eu possa falar com o patrão? Trabalhei para ele por vários anos antes de viajar para minha terra na província de Natal e necessito de sua ajuda imediata. Infelizmente, redarguiu Júlio, autoconsternado, não tenho como ajudá-lo, o que lamento profundamente. O bandido, sem o menor escrúpulo, havendo perdido o golpe que pensava aplicar, tentou despertar a curiosidade do novo proprietário, falando de forma reticenciosa. É que ele tem um resto de dívida comigo em razão de um trabalho que me encomendou e eu executei com perfeição, de forma que hoje ele pode viver feliz. Mesmo assim, em nada posso auxiliar-te. Júlio captou-lhe a psicosfera morbífica e preferiu não imiscuir-se no que ele desejava expressar. E porque o negro insistisse solicitando ajuda para encontrar Manolo, quase de forma atrevida, foi despachado sem mais delongas. Antes de retirar-se, Maiuso, fulo de raiva por haver compreendido que fora usado, mandado embora como algo descartável e inútil, a fim de que o verdadeiro criminoso, aquele que engendrara o homicídio, pudesse fugir, permanecendo inalcançável pela justiça, ruminou entre dentes rilhados. Não ficará assim, ele me pagará de uma forma ou de outra. Conhecedor da cidade e do bairro miserável onde antes vivera, procurou homiziar-se ali, na cubata de algum outro infeliz, enquanto elaborava o plano para conseguir mais dinheiro ou desforçar-se daquele que o desgraçara, embora compensando com o ouro da vergonha. Chegando a casa, Júlio comentou o fato com o padrasto e a genitora, elucidando que havia algum mistério no relacionamento do cafre com Manolo. Estaria ali algum motivo para a fuga espetacular do ex-parente? Interrogou o Dr. Henrique. O assunto, no entanto, morreu após os rápidos comentários da família. Na sucessão dos dias, Maiuso tentou aproximar-se dos parentes de Manolo, sem lograr êxito. Teve então a ideia de buscar Dona Gumercinda, a viúva do português, que certamente teria interesse em descobrir o que houvera acontecido com o marido. Com uma obstinação perversa, rastreou informações e chegou ao escritório da senhora, novamente consorciada, conforme narrado, que assumira a administração da empresa de extorsão legal do marido. Informada por uma secretária de que um negro desejava falar-lhe com urgência, a rica senhora mandou despachá-lo com desconsideração, informando que não dispunha de tempo para perdê-lo com pessoas desprezíveis. É claro que se encontrava em situação invejável do ponto de vista social e econômico, usufruindo os despojos da ganância desmedida do primeiro marido, bem como da exploração vergonhosa a que submetia os seus clientes, extorquidos pela sua cobiça exagerada. Desprezado e sem equilíbrio emocional, homem torpe e desestruturado, percebendo que essa seria a última chance de conseguir algum dinheiro fácil, temeu ir à polícia, que, cientificada, encarcerá-lo-ia até morrer à morte, desde que o chefe, agora fugitivo internacional,
não poderia ser agarrado e muito menos incriminado por falta de provas. Afinal, ele fora apenas o arquiteto intelectual da tragédia, não o executor. E entre os dois, é claro que o branco seria absolvido, caso viesse a ser levado a julgamento. Mas ele não. Possivelmente receberia de prêmio a forca em Pretória. Sentindo-se frustrado e perdido, embriagou-se no gueto onde se encontrava. E, turbulento como era, envolveu-se em uma quizila com outro cafre desordeiro, havendo sido apunhalado até a morte. Sempre tem lugar, em qualquer época e circunstância, o ensinamento de Jesus, convidando-o a reflexões profundas, como quando, no Horto das Oliveiras, ao ser feito prisioneiro, Pedro, em desespero, tomou da espada de um dos soldados e, em sua defesa, decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Com muita serenidade, após cicatrizar a ferida, o amigo excelente disse ao discípulo invigilante: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Não se trata de uma fatalidade irreversível, mas sucede que um crime não solucionado leva a outro e somente desaparece a sua marca após ser resgatado. A reencarnação é o instrumento hábil concedido por Deus para propiciar essa terapêutica providencial a todos os infratores. Nem sempre, porém, será necessário que ocorra através dos mesmos instrumentos que geraram o delito, acontecendo também através de outros mecanismos, e em especial mediante o amor. Todavia, o mais comum suceder é repetir-se a façanha da vítima, que, sentindo-se infeliz e credora de justiça, cobre-a da mesma forma como foi infelicitada, ou as leis soberanas ensejarem situações equivalentes. O certo é que ninguém consegue deixar em aberto o pagamento da dívida contraída, que será regularizada inevitavelmente. Maiuso foi atraído pela predominância da lei de causa e efeito para voltar ao local do assassínio, onde se tornou vítima da própria impulsividade criminosa. Enquanto isso, em Magaluf, Manolo delirava sem recobrar a serenidade mental necessária para administrar os bens. Mesmo sob severa medicação, permanecia em quase demência, seja pela degenerescência dos neurônios em razão do alcoolismo, seja pela influência perniciosa dos dois adversários desencarnados que lhe não concediam trégua. Emagrecera exageradamente em face da dificuldade de alimentar-se como necessário, porquanto muitas vezes antes da refeição era tomado por desespero e alucinações que redundavam em crises nervosas repetidas. Cuidados especiais eram-lhe administrados pela esposa vigilante e por enfermeiros especialmente contratados que o assistiam 24 horas por dia, atendendo às recomendações psiquiátricas. Dessa forma, alienado da realidade, não tomou conhecimento das ocorrências que, de certo modo, afetavam a sua existência. Nesse comenos, um ano transcorrido após o falecimento da filhinha, apresentava ligeira melhora, sem embargo de haver diminuído a perseguição obsessiva, acompanhando, vez que outra, a esposa ao escritório, a fim de tentar voltar à realidade dos negócios. Certo dia, concentrando-se na sala de trabalho, recordou-se da agressão desencadeada pelo indigitado Ramiro e automaticamente lembrou-se do colar e dos adereços de diamantes. Ignorando que Olga também estava apaixonada pelo conjunto, solicitou-lhe que saísse da sala e lhe permitisse abrir o cofre a sós. A mulher, então, resolveu por informá-lo de que havia encontrado o escrínio
e o examinara mais de uma vez, ali encontrando o conjunto fabuloso. Por pouco ele não se descontrolou, mas logo entendeu que seria natural esse acontecimento, considerando-se que há vários meses ela movimentava todas as contas, os compromissos e também os documentos ali guardados, tendo ocasião de ver a caixa preciosa com o seu conteúdo de alto preço. Como parceiros do mesmo interesse, ela solicitou-lhe permissão para retirar a joia do cofre, após haver cerrado as portas, janelas e descido as cortinas para evitar a participação de algum curioso ou suceder de qualquer coincidência com alguém adentrando na sala e vendo o deslumbrante colar. Ato contínuo, retirou o guarda-joias envolto em veludo azul marinho e abriu. Manolo não conteve a exclamação de júbilo e deslumbramento que sempre eclodia nos seus lábios ante a visão fascinante das gemas fulgurantes. Segurou o colar com as duas mãos e, levantando-se um pouco debilitado, acercou-se de Olga e o depôs no seu pescoço, deslizando sobre o colo-alvo. Automaticamente, ela tomou dos demais adereços e colocou-os, ficando resplandecente e muito coroada pela emoção. Levando as mãos ao peito, declarou comovida: "São muito bonitos. Certamente, no seu brilho e silêncio de pedra, estas joias valem algumas vidas." Manolo empalideceu de morte com a frase da esposa e confirmou enigmático, tartamudeando: "Sim, valem algumas vidas." Logo depois, o automatismo das reminiscências levou-o aos já distantes dias em que, amando a primeira esposa, sonhou adorná-la com o fabuloso colar, embora pretendesse também adquirir algo valioso de fácil condução que poderia ser retirado do país, onde vivia sem maiores problemas. Sempre acalentara o desejo de transferir-se da África do Sul para a Europa, onde esperava vivenciar melhores favores da deusa Fortuna. E para que isso se transformasse em realidade, deveria acumular haveres no estrangeiro que lhe facultassem a concretização dos sonhos. Reconhecia-se naquele momento de evocações sempre instável emocionalmente. Apesar disso, adquirira o conjunto precioso mediante compromissos que estavam longe de sua capacidade de regularizá-los, tais os valores investidos para a sua fabulosa compra. Fora isso que o alucinara, empurrando-o para os homicídios em que mergulhara. Embora não os houvesse praticado com as próprias mãos, antes sendo seu autor intelectual e canalizador dos recursos para a sua execução. Pôs-se a tremer, fragilizado como ainda se encontrava, tomado de grande pavor, exudando abundantemente, sem que a esposa, deslumbrada com o formoso adereço que a hipnotizava no espelho em que se contemplava, percebesse o conflito que se assenhoreava do marido. De imediato, ele reviveu os lances do abandono de Eneida, desejando-a assassinada por algum infeliz na estrada deserta, o rapto da filhinha Cândida, o novo casamento, a enfermidade misteriosa de Esperancita e sua morte prematura. Prorrompeu em pranto abundante, assustado. Olga, logo trazida à realidade, que se surpreendeu com o aspecto do companheiro, transido de dor e desfigurado. De imediato, correu ao cofre e depôs o estojo dentro, cerrou-o apressadamente, porque o marido piorasse do estado que exteriorizava, chamou um auxiliar do escritório, enquanto Manolo começou a debater-se vitimado por terrível surto psicótico que o levou a um colapso mental. Chamado o médico, este requisitou uma ambulância para transferir o paciente à clínica psiquiátrica, onde ficaria por tempo indeterminado. Digamos, em definitivo, Manuel Rodrigues, o atormentado Manolo, estava louco irremediavelmente.
Nos delírios de que passou a ser acometido, lutaria com os adversários desencarnados que o estigmatizavam, utilizando-se da sua consciência culpada e da sua perversidade, para dar curso à desditosa cobrança que, alucinados, permitiam-se distantes das soberanas leis de Deus e da sua justiça. Manolo não mais se recuperaria, atravessando o corredor sombrio do desespero até a demência total.